Olá, turma, tudo bom? Bom dia! Hoje, então, vamos ver, sexta-feira, dia 14 de maio, vamos ver a atividade de língua portuguesa, certo? Então, antes de mais nada, vou pedir para vocês aí deixarem o like, ativarem os sininhos das notificações e se inscreverem no canal, certo? Então, olha lá, hoje nós vamos ver sobre a palavra mas e mais. Muitas vezes na fala, a gente pode ser que se atrapalhe e fala mas num contexto em que seria a palavra mais, até mesmo na escrita, tá? Então, nós vamos ver aqui hoje a diferença da palavra mas para a palavra mais. Então, olha só, mais indica intensidade, ideia de quantidade, significa o contrário de menos, tá? Então, eu quero mais a calda no meu sorvete. Outro exemplo que tem aqui, ó, eu quero ir mais vezes ao Parque do Carmo, tá? Então, esse mais com a letra I aqui, ó, significa quantidade, certo? E depois aqui, esse outro mas, o mas sem o I, indica ideia contrária, oposição, equivalente, no entanto, porém, todavia. Outro exemplo aqui, ó, ele gritou, mas também ninguém ouviu nada, tá? Então, o que isso significa nesse exemplo? Que a criança, a pessoa gritou, mas em vão, ninguém ouviu nada. Ou, por exemplo, estou com muita fome, mas vou esperar até a hora do almoço, tá? Então, apesar de eu estar com muita fome, eu vou esperar até a hora do almoço. Quero sair de casa, mas minha mãe não deixou, tá? Então, eu quero algo, mas acabo fazendo outra coisa. Por isso que eu falo que o mas tem uma ideia contrária, certo? Agora aqui eu tenho um videozinho curtinho de 3 minutos para vocês. Eu vou copiar o link, colar lá e vou deixar também aqui no Classroom, aqui embaixo, para quem só quer assistir esse vídeo explicativo. Tá explicando qual é a diferença de mais e mais, de uma outra forma, para que se alguém não entendeu, fique mais fácil para você, certo? O vídeo mais ou mas. As palavras mais e mas. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Mais e mas têm um som muito parecido, o que faz com que possamos nos confundir ao usá-los numa situação escrita. Vamos então aprender como usar corretamente e não fazer feio naquela conversa, no WhatsApp, no Messenger e na escrita de modo em geral. Lembre que a maneira como você escreve nas comunicações digitais causa uma boa ou má impressão naquela pessoa com a qual você conversa. Então, invista uns minutos e aprenda como escrever corretamente as palavras. Uso do mais. Usamos mais sempre que queremos transmitir uma ideia de intensidade, de excesso, de maior quantidade. A palavra mais é o antônimo, ou seja, o oposto, o contrário, de menos. Vamos ver alguns exemplos? Silvia é a menina mais bonita da turma. Vejamos aí que temos a ideia de intensidade. Ela é a mais bonita. E seria possível trocar por menos? Silvia é a menina menos bonita da turma. Sim, podemos trocar. Então escrevemos com o acréscimo da letra I, mais. Isto é o mais que ele consegue fazer. Temos aqui a ideia de excesso. Mais, escrita com I. Ela fez mais trabalhos durante o ano. Escrevemos mas quando o locutor, ou seja, aquele que fala, expõe uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Nesse caso, é uma conjunção adversativa, podendo ser substituída sem prejuízo de significado por porém, todavia, contudo, entretanto, contanto, etc. Vejamos exemplos. Os médicos fizeram todos os possíveis, mas o paciente não sobreviveu. Veja aí a ideia adversativa na frase. Os médicos fizeram tudo, porém o paciente não sobreviveu. Mesmo com todos os esforços, o paciente morreu. Percebeu a adversidade? Eu iria ao cinema, mas não tenho dinheiro. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Certo? Então, um videozinho curtinho, bem explicativo sobre a diferença de mas e mais. Então, agora nós vamos para as atividades. Livro de Língua Portuguesa, Aprender Juntos, página 32 e 33. Ó, perceberam que aqui está escrito 7ª edição, tá?
porque tem 2 edições e a gente não tinha se dado conta disso. Então, as páginas diferenciam um pouco por conta da edição do livro, tá? Então, aqui tá as páginas da 7ª edição e da 6ª edição. Então, vamos para as atividades. Caminhos da língua. Uso das palavras mas e mais. Número 1. Leia a tira abaixo em que o menino Chachado caminha na companhia de seu amigo Zé Pequeno e seu Firmino. Então, aqui estão eles, ó. Ele diz o seguinte: então, seu Firmino, o senhor acha que é lobisomem? É. Só mais uma lenda? Isso deixa a gente mais tranquilo, né, Zé Pequeno? Ainda bem que seu Firmino veio trazer a gente. Tá? Então, aqui eu tenho uma tirinha, né? E eu quero saber aqui na questão A, o que está acontecendo com o seu Firmino no primeiro quadrinho? Olha a expressão dele. Ele ficou assustado, porque ele achou o quê? O que ele pensou quando o menino falou para ele, o menino Chachado disse assim: então, seu Firmino, o senhor acha que o lobisomem... E aí deu uma pausa. É só mais uma lenda? Ele achava o que será? O que será que seu Firmino achava que ele ia falar, gente? Tá? Escrevam aqui. Olha a expressão dele. Depois, lá no final, ele já tá com outra expressão. O que será que ele achou que o Chachado ia falar dele? B. Em qual quadrinho é possível concluir que Zé Pequeno foi pego pelo lobisomem? E aí? Qual é o quadrinho que eu consigo identificar que o Zé Pequeno foi pego pelo lobisomem? Por quê, gente? Por que vocês acham? Ó, tá vendo? Parece os pezinhos dele aqui, ó. Então, em que quadrinho será que eu identifico que ele foi pego? C. O que provoca o humor na tira? O que deixa a tira engraçada, na opinião de vocês? Número 2. Assinale a alternativa adequada. No segundo quadrinho, Chachado pergunta: é só mais uma lenda? A palavra destacada indica o quê? Indica excesso ou quantidade maior? Indica repetição? Indica acréscimo? Qual dessas 3 opções a palavra mais indica nesta frase? É só mais uma lenda. É excesso, quantidade maior, é repetição ou é acréscimo? Marquem X em apenas uma, tá? Letra B. A qual dos grupos a seguir o lobisomem é acrescentado? Dos animais, das personagens de lenda ou dos monstros? Então, o lobisomem pertence a qual grupo? Marquem um X em apenas uma. Número 3. No terceiro quadrinho, Chachado diz: isso deixa a gente mais tranquilo. Olha lá. Aqui. Isso deixa a gente mais tranquilo, né, Zé Pequeno? Então, eu quero saber, de acordo com aquele quadrinho, porque por essa fala entendemos que Chachado que já estava tranquilo e sua tranquilidade foi reforçada? Antes não era tranquilo, mas agora está tranquilo. Está tão tranquilo agora como antes. E aí, nesse contexto aqui, olhando o quadrinho, quando ele fala isso deixa a gente mais tranquilo, ele quer se referir ao quê? Ó, ele está falando que é uma lenda. Primeiro ele fala pergunta se existe lobisomem, né? Na verdade, ele dá a entender que ele vai perguntar isso, mas daí ele termina a frase dizendo: o lobisomem é só mais uma lenda. Isso deixa a gente mais tranquilo. Então, neste contexto aqui, ele já estava tranquilo e sua tranquilidade foi reforçada? Antes não estava tranquilo, mas agora ele está? Ou está tão tranquilo quanto antes? Pensem aí, marquem X em apenas uma. Letra B. Que palavra desse trecho provocou o efeito de intensidade?
Qual é a palavrinha que dá um efeito de intensidade? Ó, isso deixa a gente mais tranquilo. Qual é a palavra? Escrevam aqui. C. Qual adjetivo está sendo intensificado por esta palavra? Qual é o adjetivo, gente, que está sendo intensificado? Isso deixa a gente mais tranquilo. Qual é o adjetivo que Adjetivo, lembra, o que é um adjetivo? É uma palavrinha que qualifica ou que traz um defeito ou uma característica, tá? Então, qual é a palavra que intensifica qual é o adjetivo que intensifica essa palavra? Questão 4. Suponha que na situação apresentada, Chachado tivesse dito: dizem que o lobisomem é só uma lenda, mas eu acredito nele. A palavrinha mas confirma a ideia expressa antes de que lobisomem é só uma lenda ou indica uma oposição? E aí? Dizem que o lobisomem é só uma lenda, mas eu acredito nele. Se é uma lenda, não existe. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele fala assim, dizem que é só uma lenda, mas eu acredito nele. Apesar de falarem que é só uma lenda, eu acredito nele. Então, qual das duas opções é a correta? É esta frase ou é esta? Pensem aí e marquem X em uma delas. Agora aqui, entre outros usos, a palavra mais pode ser empregada. Então, olha só, além disso, a palavra mais pode ser usada para indicar adição ou acréscimo de algo, ou para intensificar o sentido de uma palavra, de uma ideia. E aí? A palavrinha mais é usada no quê? Para quê também? Para indicar adição e acréscimo, para intensificar o sentido de uma palavra. Já a palavra mas, sem o i, é usada para marcar uma ideia oposta à outra dita anteriormente. Então, aqui no exercício 5, vocês vão fazer isso. Vocês vão completar com a palavra mas ou com a palavra mais. E resolverem aqui, colocando aqui, tem, por exemplo, letra A, vocês têm que colocar 3 palavras. Vamos ver a letra A de exemplo. O que é? Tem bico? E aí, é mas ou mais? Não bica. Tem asa, mas ou mais não voa? Mais ou mas? E aí, gente, o que é? Que tem bico, mas não bica. É o mas, sem o i. Porque ele está falando que tem bico, mas apesar de ter bico, não bica. Então, esse primeiro aqui é o mas sem i, tá? Tem asa, mas com S no final também, sem o i, não voa. E aí? Aqui é a resposta. O que tem bico, mas não bica? Tem asa, mas não voa. O que será que é? Vocês sabem? Quem souber, coloca aqui, então, qual é o animal que tem bico? Qual é o animal, ou pode ser uma outra coisa também, que tem bico e não bica, tem asa e não voa, tá? Então, aqui vocês vão completar com mas, esse aqui também é com mas, e aqui vocês vão colocar a resposta. Vocês conhecem essa adivinha? Então, quem conhece, coloca a resposta aqui, tudo bem? A B, o que é, que quanto... Que quanto mais se tira, maior ele fica. O que é, gente? Que quanto mais, com i agora, tira, maior fica. Coloquem ali o que vocês acham, vocês conhecem essa adivinha, ou pensem aí do que pode ser. As outras também é a mesma coisa, tá? Vocês vão acrescentar com mais ou mas e colocar no final qual é a resposta da adivinha, tudo bem? Então, não vou nem ler, porque vocês vão ter que completar e pensar se é mais ou mais. Tudo bem? É isso por hoje, um abraço e até semana que vem.